Estamos de volta. Hoje nós estamos comentando essa trilogia, mas agora especificamente vamos falar desse último, ou esse terceiro livro, que é Sob a Luz da Redenção, que é um livro ditado pelo Espírito Mateus. E estamos conversando aqui com Leonardo Mamed, foi quem psicografou esse livro. Bom, Leonardo, vamos falar um pouquinho agora desse livro, né, que a gente já instigou os nossos telespectadores a quererem saber agora o final da história, né? Que são 3 livros, e você vai pegar o começo e agora o final. Então, Mateus renasce com aqueles que ele tentou prejudicar, É verdade. que é o Cláudio e a Ele Elisa. tem a oportunidade de reencarnar junto a essas pessoas, justamente para saldar os débitos que ele tinha trazido na última encarnação dele. E não existe isso de um tempo determinado para o espírito reencarnar. Se ele precisar reencarnar em 10 anos, ele vai reencarnar em 10 anos. Se ele estiver preparado para passar por aquilo, ele vai ter condições de passar por aquilo naquele momento. E então o Mateus, ele reencarna junto a essas pessoas justamente para saldar os débitos que ele tinha, né? Ou seja, tudo aquilo que ele tinha feito de mal lá atrás, ele conseguir suavizar, né? Todo aquele peso que ele tinha colocado em cima dos ombros deles, e em cima do ombro dele mesmo, né? E ele tem um apoio da espiritualidade. Tanto que nesse terceiro livro, ele consegue sentir, consegue conversar com o espírito Baltazar. Ele consegue sentir a espiritualidade agindo ali, ele consegue ter esses ensinamentos, né? Para não deixar ele ir para o caminho da escuridão. Só que, infelizmente, se tiver no caminho do espírito passar por determinada coisa, ele vai ter que passar. E no começo do livro, logo quando o Mateus renasce, infelizmente, já acontece uma coisa ruim, né? E os pais têm que ter muita fé para confiar que ele, seja quem for, não está sozinho, não está abandonado, que tudo aquilo que ele está passando é necessário para ele poder evoluir, para ele poder se libertar. E a gente vê a Elisa sempre muito confiante, com muita fé em Deus, e esse é o pensamento que a gente deveria ter, a gente confiar que Deus está por trás, que Deus está agindo, que os espíritos benfeitores estão do nosso lado, que a gente não está sozinho, que se a gente está passando por aquilo, a gente tem maturidade suficiente para passar por aquilo, a gente só precisa ter força e relembrar tudo aquilo que está dentro da gente, que a gente consegue enfrentar qualquer coisa. Pois é, porque muitas vezes o planejamento é nosso mesmo, né? A gente verdade. participa do planejamento. A gente participa. E aí você fala, bom, é agora, você escolheu e agora não quer mais? Então, é interessante, porque, olha, eu falo assim, o Mateus, nesse começo do livro, ele é o filho que toda mãe queria ter. Porque é uma criança dócil, que sofre uma situação desagradável, mas que colabora na solução do problema. É verdade. Como um bebê calmo, tranquilo, que suportou com bastante coragem, né? A gente pode dizer, nossa, mas um bebê é um espírito que está ali. Né? O espírito dele estava preparado para passar por aquela situação. Então, quando essas situações acontecem, a espiritualidade ajuda para que o espírito ele consiga se sentir não envolto naquele ambiente ruim, e sentir exatamente como ele deveria sentir, que está preparado para passar por aquilo. Então, nesse terceiro livro, a gente vê o Mateus desde pequenininho até o desencarne dele. Assim, a gente vai ver a história dele de redenção, né? Tudo que ele passou. Pois é, porque logo no começo, já uma pessoa que participa dessa situação é um espírito que viveu com ele numa outra época, numa época mais remota, e que ele não agiu bem. Sim. Então, eles já conseguem resgatar uma situação logo no começo do livro. É verdade. E, praticamente o livro inteiro ele reencontra. Ele vai resgatando, resgatando com pessoas que ele conviveu em outras existências, justamente para saldar os débitos. E não apenas isso, a própria evolução dele, nessa encarnação dele, ele aproveita para poder colocar em prática tudo aquilo que ele desejava e que ele aprendeu a desejar enquanto espírito, quando ele conseguiu se libertar daquela escuridão, ele conseguiu realmente sentir a luz, sentir como os ensinamentos de Nosso Senhor Jesus Cristo foram importantes para ele, colocar aquilo em prática na vida dele e na vida de outras pessoas. Então, vai mostrar toda essa evolução do Mateus, desde as coisas que ele faz enquanto adolescente, que ele ajuda outras pessoas, o que ele decide passar por aquilo, justamente para auxiliar outras pessoas que também estavam perdidas no passado dele, justamente para ele conseguir se libertar e conseguir encontrar redenção. É bom para a gente ler, porque a gente percebe o quanto a gente está sendo, quanto a nossa encarnação está sendo amena.
Por mais que a gente veja situações difíceis, as situações que os livros nos contam são situações dramáticas. E que hoje talvez nós já estejamos num ponto em que a gente não precise mais dessa dramaticidade para resgatar os nossos equívocos ou as nossas pendências, né? Então, eu acho que é um consolo, né? E assim, é um agradecimento, é gratidão a esses espíritos que se dispõem a contar a história deles para que a gente aprenda com o erro deles. Não é? Eu acho que é isso, porque sim, é muito mais fácil você aprender com o erro alheio do que você aprender com o seu erro. E tem tantas pessoas que a gente pode se espelhar, coisas boas no mundo, no dia a dia, que a gente tem que se espelhar nessas coisas boas. E quando a gente vê situações pelas quais as pessoas passaram, conseguindo superar, dá forças para a gente conseguir sair da situação que a gente esteja. Não importa se é pequenininho ou grande, a gente ter força de sair daquela situação. E nessa trilogia do Espírito Mateus, quem puder ler vai entender exatamente como ele estava e até onde ele conseguiu chegar. Ou seja, você consegue ver os dois contrapontos diferentes, você consegue ver ele na escuridão e depois ver ele em luz. Pois é, e eu acho que ajuda também a gente a começar a não julgar tanto as pessoas. Ou então a compreender que aquele que está numa situação ruim hoje, ou está no mal, ele é um espírito que vai chegar no bem. E que se nós, como sociedade, colaborarmos para ajudar essas criaturas, aí, assim, não ajudar depois que ele está no crime, mas evitar que mais jovens entrem no crime, que mais pessoas sofram, que mais pessoas passem fome, né? Eu acho que isso vai ajudar a realmente esse mundo se transformar num mundo de regeneração. É verdade. A gente precisa desses ensinamentos, né? A gente precisa desses exemplos até. Esses exemplos. Conhecer esses exemplos, porque a gente pode sentir algo nesses exemplos que pode ter a ver com o que a gente está passando, o que a gente está enfrentando. Isso. E é importante que a gente tenha essa humildade de entender que não é porque ele está ruim que ele vai ser eternamente ruim. Não, ele é um irmãozinho como qualquer outro. Ele apenas fez escolhas não favoráveis a ele. Mas nosso papel enquanto cidadãos de bem, enquanto cristãos, é procurar oferecer o melhor para aquela pessoa, para que ele possa sair daquela situação o melhor possível. Isso mesmo. Bom, Leonardo, você já falou que é editora do Conhecimento, está à disposição na editora para venda, isso, é isso? Está disponível na editora, os 2 livros, o Das Trevas à Luz e Sobre a Redenção estão pela editora do Conhecimento e o Por Trás da Escuridão pela editora O Clarim. Só agradecer a sua participação, sempre uma alegria tê-lo aqui conosco. Imagina, eu que agradeço, eu fico muito feliz, fiquei muito feliz por poder vir e conseguir falar dos 3 livros. Juntos, né? Porque assim a gente consegue fechar a história e a pessoa consegue realmente entender a que veio essa história, né? É muito importante, eu fico muito feliz. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. E se você quiser nos escrever, repensar@tvmundomaior.com.br. E se você quiser assistir a este ou a outros programas, você pode acessar facebook.com/tvmundomaior ou youtube.com/tvmundomaior. Nós temos um encontro marcado no próximo programa. Eu espero você. Até lá.